meu nome é Gabriel Fernandes, eu sou da faixa e eu vim hoje trocar uma ideia aqui com o professor José Telmo sobre mídia espontânea. Olá pessoal, eu sou o professor José Telmo, sou professor da faixa, disciplinas de marketing, marketing digital, publicidade, e vamos bater um papo sobre mídia espontânea. O que tanto está acontecendo? A gente fala sobre virar meme, por que tudo está voltado a meme? Marcas querem virar meme, pessoas querem virar meme. Eu acredito, professor, que a importância disso, em primeiro lugar, é a visibilidade, né? Ninguém quer mais, hoje em dia, parar e ver uma propaganda, ninguém quer ter o seu entretenimento interrompido para poder ver uma propaganda, né? Então, o meme, eu acho que ele resolve esse problema, porque é um conteúdo, como se diria em inglês, né? Relatable. As pessoas conseguem ver aquilo ali, se identificar naquilo ali, e a venda tá ali embutida, é o remédio no suco da criança, né? Então é uma forma barata e garantida de você conseguir atenção para sua marca. É uma forma diferente de você se relacionar, da marca se relacionar com o público, mas não está restrito à marca, não é isso, Gabriel? Sim, você como pessoa física, você como qualquer tipo de veículo de comunicação, é uma forma de, obviamente, chamar atenção assim de uma maneira mais fácil. Legal. Como é que isso se encaixa numa ideia de um funil de engajamento? O que seria o funil de engajamento e por que isso é importante levar em consideração na hora de comunicar, por exemplo? O funil de engajamento, ele é o caminho, a trajetória que a pessoa que recebe a mensagem, é todo o caminho que ela faz, desde o momento em que ela te conhece até o momento em que ela compra a sua ideia, que ela veste a sua camisa, né? Pode ser você uma marca, pode ser você um influenciador, pode ser você até mesmo um time de futebol, para a galera que gosta de esporte. O funil de engajamento é essa trajetória. Então, quando ela vê que você fala a mesma língua que ela, você está fazendo ela passar pelo seu funil de uma forma mais eficiente. E como é que é o processo para se criar? Todo mundo deve estar pensando isso. Como é que eu crio o próximo viral? Como é que eu crio um meme? Tem um livro sobre isso? Tem um passo a passo? Como é que eu crio um meme? Cara, eu acredito que não existe fórmula. É por isso que o nome, como você mesmo falou, é mídia espontânea. É uma coisa muito espontânea. Se você perguntar o que é um meme para alguém da minha geração, talvez a resposta seja uma. Para uma pessoa da geração um pouco mais velha, talvez seja outra. A galera mais jovem, eu acredito que seja só um bocado de barulho inteligível. Mas essa é a minha opinião, né? Eu não consigo interpretar. Então é justamente isso. É o que cada um se identifica. No meu caso, a minha geração, eles têm muito uma comunicação de humor autodepreciativo, né? O pessoal é aquela coisa, todo mundo tá deprimido porque as coisas não estão indo bem, mas todo mundo tá deprimido junto. Então isso é uma comunicação, por isso que é engraçado, entendeu? É o famoso por isso que é engraçado. Porque a quebra de expectativa. Acaba fazendo parte do mesmo trem, né? Tá todo mundo dentro, tá junto no mesmo lugar. Todo mundo no mesmo barco. As ideias. Todo mundo no mesmo barco e o nome é Titanic. É isso. Bom, na ideia do meme, pelo menos academicamente falando, é a ideia de que é como se pudesse reduzir ao mínimo possível a informação. Se a gente, na matéria, o átomo, o meme seria o mínimo. Então, o mínimo para se ter uma informação ali. Por isso que muitas coisas acabam sendo pedaços ou trechos ou até mashups, né? Trocas e misturas de outras mídias, de outras obras. Gabriel, como é que você criaria um meme? Como é que você recomendaria para quem está começando, quem quer aprender como é que eu teria esse olhar, não exatamente o meme, mas como é que eu geraria essa mídia espontânea, essa mídia que é natural, propícia para todo mundo? Então, professor, eu acho que o primeiro passo é você ouvir. É você saber com quem você está falando, você saber para que geração você está falando e observar exatamente que meios essas pessoas frequentam, né? Que páginas de memes elas seguem, que tipo de meme conversa com elas. O primeiro passo é sempre observar, saber com quem você está falando para poder você produzir a melhor mensagem possível, o melhor meme possível, se possível. Bom, Gabriel, e quando a gente leva em consideração esse momento, já que você falou do funil,
o funil ele tem alguma coisa a ver também com o momento do usuário, o momento em que você está travando contato com aquele conteúdo. Se é uma marca grande, se é uma marca pequena, todo mundo no final está querendo a atenção e está querendo vender. Vender, lê-se hipoteticamente, não só financeiramente, mas vender uma ideia, vender uma proposta, chamar pessoas para seguir. Como é que isso seria visto nesse processo, o engajamento, a fidelização no momento com o usuário? Então, eu acredito que o engajamento é importante hoje mais do que nunca, porque a gente tem uma tendência de mercado onde o consumidor ele não quer mais só ter uma relação de compra e venda com uma marca, por exemplo. Ele quer muito mais, ele quer comprar a ideia, ele quer fazer parte de alguma coisa maior. Então, se você dá a devida importância ao engajamento, eu acho que você tem uma chance maior de suceder, né, na sua comunicação, porque é justamente isso, você pega o usuário pelo coração, você bota ele para comprar a sua ideia, para conversar com você de igual para igual, e não apenas de consumidor para a marca, por exemplo. Então, acredito que o engajamento é importante por isso. E mais importante, inclusive, do que só a fidelização. Eu acredito que fidelização é só uma questão de compra e venda também. O engajamento é mais o cara tá do seu lado, comprando sua ideia. O que é o engajamento? O engajamento é só a curtida? Não, o engajamento é a continuidade. É você tá ali esperando aquele canal, a comunicação daquele canal, você ser engajado naquele canal, você tá ali todo dia, você gostar de interagir, você trata, por exemplo, a marca X não é só uma marca para mim, é um amigo. Eu vou lá, eu comento na foto dele e ele responde para mim de igual para igual, entendeu? Então, eu acredito que tem muito a ver com esse comportamento mais humanizado que as organizações têm hoje em dia. Isso é algo até que o Kotler está trazendo. Eu trouxe no recente livro dele, o 5.0. Ele já vem falando muito dessa aproximação das marcas num contexto mais humanizado, né? Talvez podemos até pensar que as redes sociais vieram para humanizar muito mais essa relação, tornar mais social. Mas como é que seria um caminho ideal? Você falando me lembrou logo a Netflix. Você fala assim, de conversar com o usuário, responder o usuário. O que seriam conselhos interessantes para uma marca, ou uma pequena marca? Não vamos falar só da gigante, mas vamos falar de qualquer um que queira começar a empreender na web, no social, e como seriam passos interessantes para dar foco, para melhorar o engajamento e além de só a curtida? Primeiramente, o que eu já falei anteriormente, eu acho que é muito importante você conhecer o seu público, você criar um perfil do seu público, uma persona, eu ousaria dizer, e saber que língua que essas pessoas falam, né? Então, você se comunicar nas redes sociais com essa língua, se você está falando com um povo mais jovem, você usa gírias, você tem que saber quais são as dores desse povo, você tem que saber quais são os problemas que elas estão enfrentando, e você tem que saber como que você vai oferecer uma solução para essas pessoas, né? E não necessariamente apenas uma solução, mas também uma empatia. Eu acho que empatia é a palavra-chave hoje em dia na comunicação, né? É você fazer a pessoa sentir que você a entende. Eu acho que esse é o passo mais importante para essa comunicação. Você se colocar no lugar do outro, né? Você ter essa empatia. Então, cada vez mais valores sociais estão sendo presentes dentro da publicidade, dentro da comunicação, dentro do marketing. A gente precisa ter mais essa proximidade. Eu acho que cases reais a gente pode mencionar, por exemplo, o caso da Netflix, né? Que é uma empresa que se posiciona de uma maneira bem jovem. Ela fala, é uma marca que fala na primeira pessoa, né? Não é nós da Netflix, nós a empresa Netflix, não sou eu a Netflix, não é o nosso catálogo, não, é o meu catálogo de filmes. Nós somos uma pessoa que está aqui dividindo uma coisa muito divertida, uma experiência muito divertida com vocês. Então, eu acho que isso gera justamente essa empatia de uma forma muito mais eficiente do que você só ser um vendedor. Eu achei interessante uma interação com usuários sobre a Netflix, que perguntaram, mas é ou Netflix ou a Netflix? E o perfil respondeu, no Twitter, eu sou menina. eu a Netflix. Assim, essa simplicidade, eu acredito que é muito a tônica que também passa mesmo a cara
do que é a marca, de como a marca interage. Eu acredito que muito mais marcas, quanto mais marcas, né, Gabriel, elas procurarem interagir dessa forma, vai ser muito mais saudável para os negócios. É isso. Na faixa, a gente percebe que a comunicação da faculdade com os alunos tenta ser cada vez mais assim também, né? Eles botam... eu sinto que existe um estudo do que o aluno considera importante na comunicação, né? Então você vê, principalmente agora nos tempos de pandemia, depoimento de alunos, depoimento de professores, porque, poxa, o que é a faixa na pandemia? É uma sala do Teams? Não, a faixa é muito mais do que isso. A faixa é aquele sentimento, aquele pátio colorido, é o professor fazendo piada, é a confraternização depois da aula. Então, eu acho que é muito importante a gente trazer isso para a nossa esfera do dia a dia também. O engajamento acaba sendo um relacionamento bem mais saudável, né? Não precisa ser alguma coisa tão formal ou sisuda. Podemos ter um relacionamento com a marca, de qual a marca também sai do seu pedestal, se é que ela se coloca ou é colocada lá, e também os usuários, eles estão ali no mesmo ambiente. Não é à toa, né? Que até os perfis das redes sociais, todos eles são semelhantes a de um usuário comum, não tem um perfil melhor que o outro. Então vou aproveitar e dar uma aulinha aqui. Você tem uma estratégia que surgiu, é uma estratégia que foi voltada para YouTube, mas que o pessoal adapta muito bem para a rede social. Você tem uma pirâmide, onde você tem os tipos de conteúdo de help, né, os 3 Hs. Help, de ajuda, hub, de conexão de pessoas, e hero, que é quando fala da marca, né, o herói, né, a marca está lá. Só que, geralmente, você fala um pouco menos da marca, você é um pouco menos né, um pouco menos, e você propicia muito mais a questão de ajudar, ser alguma coisa de útil para os outros, e também de conectar. Nessa estratégia, você vê semelhanças com que outras marcas acabam aplicando no seu dia a dia? Você acha que esse é um conceito válido, Gabriel? Com certeza, eu acredito que, inclusive o meu TCC, quando eu me formei, foi sobre marcas que adotam iniciativas sustentáveis. Eu acredito muito no valor desse tipo de processo, né? Um outro conceito que eu acho que conversa muito com esse é o triple bottom line, né, que chama. Que é você tá pensando, além de lucro, você está pensando também em que tipo de benefício você está gerando para a sociedade como um todo, o que você está devolvendo, não é? Então, por exemplo, eu tenho uma carteira que é de uma marca que eles usam material reciclável para fazer uma carteira, e na Black Friday, ao invés deles darem só desconto, eles dão um desconto muito grande para você em troca de você, por exemplo, fazer uma doação para alguma instituição de caridade aqui no Brasil. Aí você dando esse comprovante de que você ajudou alguma instituição, eles dão um desconto para você na Black Friday. Você, Gabriel, você trabalha mais com essa parte de gestão de mídias ou a produção de conteúdo? Eu sou produção de conteúdo e planejamento também. O que eu faço aqui no Hub, né? A gente tem as redes sociais, a gente tem vários canais de comunicação e eu recebo as demandas e tenho que planejar cronogramas do que vai ser publicado, pensar em formas de, tipo assim, a gente tem que comunicar que é contagem regressiva da faixa, para o 50º da faixa. Então, o que eu faço? Eu tenho que pensar em como que a gente pode comunicar isso de uma forma que engaje, né? Que chame o engajamento. Como a gente estava falando de engajamento agora há pouco, eu acho que linka bem. Aí o que eu pensei, por exemplo? Fazer uma contagem regressiva, tipo, como se eu tivesse em cada uma das décadas da faixa, né? Os anos 70 usa gírias dos anos 70, paz e amor, bicho. Anos 80 a gente já começa a falar de DeLorean voador. Anos 90 eu ainda estou trabalhando nisso, mas eu já tenho algumas ideias. Então, é isso, é produção de conteúdo, eu mexo na produção de conteúdo, mas no planejamento também. Mas como é que produz conteúdo ou como planeja conteúdo? Porque como é que a gente sai desse feijão com arroz, de dar bom dia? Não que bom dia não seria uma boa forma de você se comunicar com as pessoas, mas como é que a gente vai um pouco além disso e como é que você começa a pensar essa ideia de ser um conteúdo que vai engajar no final das contas? Então, no caso de uma faculdade, eu acho que o mais importante é você fazer o seu consumidor, que no caso é um aluno,
entender que você não é só um prédio feito de concreto, que você é uma instituição que acolhe aquele aluno, que compra as ideias daquele aluno, que compra as dores daquele aluno. O John Amberger, no livro Contágio, ele fala sobre as ideias que colam, e alguns dos elementos que eles trabalham muito, esses gatilhos que você acabou trazendo, são justamente a capacidade de você gerar um conteúdo que é uma história, ou que propicia criar essa história junto com quem lê, e que geram essas ideias que grudam, porque vão gerar uma identificação. Então, muito do que você está falando, eu estou gostando de ouvir isso, desse exemplo de você se preocupar em criar alguma coisa que vai grudar. Também a ideia do meme, que a gente começou a conversar sobre isso, da ideia de que vai grudar uma informação porque gera uma identificação. Que é algo, pode ser uma identificação, pode ser uma utilidade, pode ser algo que simplesmente alegra o dia das pessoas. Gostei pra caramba disso. Com certeza. Agora a gente vai. Mas o que eu queria dizer é que a gente se preocupa muito em fazer com que o nosso aluno e o nosso futuro aluno não identifique só a faixa como uma instituição, mas também como alguém que se preocupa com as causas dessas pessoas, né? A faixa ela sempre teve um histórico de resistência, de fomento à criatividade, de dar voz a várias para poder produzir esse caminho, sem deixar de, claro, ela está presente, ela está próxima. Então, muito bom ter essa oportunidade de que também os alunos participem, ex-alunos participem, que todo mundo construa esse conhecimento, construa essa comunicação. É isso, pessoal. Se você gostou do conteúdo sobre mídia espontânea e afins, venha conferir aqui na faixa. Sua história começa aqui. Gabriel está de queixo caído, gente. Nesse momento, vocês estão vendo Gabriel pensando o que irei falar. O que José irá perguntar? Bu irá me liberar? E agora? E agora, José?